Tinha que ser em Curitiba. Vocês acreditam? Dois? Num universo menor que esse, porque tinha 80 colegas lá. Dois foram à Estônia, cara, loucura isso. Então, só Brasil e Estônia. Aliás, essa mesma lei foi a que extinguiu a punibilidade nos crimes contra a tributária. Essa mesma leizinha ordinária. É aquela que diz que o cara sonegou, sonegou. Se ele pagar, naquela época, agora basta pedir parcelamento. Depois nem precisa pagar o parcelamento, certo? Basta pagar, não precisa, não tem punição, extingue-se a punibilidade. O que fez da sonegação no Brasil um crime material. O crime material é aquele que, mediante a compensação, o pagamento, você resolve o problema. Quando a sonegação, ela tinha que ser como é no mundo capitalista, um crime de conduta. Certo? Advogados. Era como se quem rouba uma galinha, não adianta devolver uma galinha, até mais gorda, no Brasil. Porque não vai para o chilindró. Entendeu? Ainda que seja, claro, se ficar muito caracterizado que foi para matar a fome, por um estado de necessidade, que no Brasil essa coisa é cada vez mais raro, né, você comprovar o estado de necessidade, porque no Brasil o patrimônio ele vale mais que a vida. A propriedade vale mais que a vida. Ela é mais protegida no ordenamento jurídico brasileiro hoje e nos julgados, nos tribunais. A propriedade ela tem um valor maior nos julgados hoje do que a própria vida. Certo? Se você não provar que aquela galinha você foi matar a fome dos seus filhos, não adianta você devolver um galinheiro inteiro. Você vai para a prisão. Mas no Brasil o sonegador rouba bilhões. Não, eu quero fazer um acordo aqui, quero sonegar. Tem a anistia, né, que é a bolsa sonegador. Refis. Certo? Então foi essa lei que criou esse negócio. Aquele que, inominável, que não merece, né, que não deixou saudade. Outras iniquidades, enfim. Eu vou passar direto aqui, tá, pessoal, porque eu quero eu disse para vocês que eram uns 15 no máximo slides, eu quero cumprir essa promessa. Seguinte, esse aqui é o quadro, é o histórico das alíquotas do imposto de renda no Brasil, a partir de 76, tá? Nós não fomos buscar mais longe, não. Poderíamos ir buscar, mas enfim. Esse é com base num trabalho que foi lançado pela Anfip recentemente. É uma nota técnica lançada pela Anfip, a gente trouxe para cá, para apresentação, tá? O imposto de renda do Brasil já teve aí esses períodos, né? Tá? Então, ó, vejam. 76 a 78, ele foi de 0 a 50, 79 a 82, de 0 a 55, 83 a 85, chegou até a 60%, tá? Num período até anterior, ele chegou até a 65%, tá, pessoal? Imposto de renda, Brasil. Mas eu quero chamar a atenção, e eu tenho que chamar a atenção para um momento aí, tá? Constituição de 1988. 88. Nós vamos completar agora 30 anos desde a promulgação da Carta da Constituição chamada e reconhecida pelo povo como a Constituição Cidadã. Por que que vamos assim, esse rótulo, essa insígnia, ela ficou incorporada na Constituição? Por que vocês acham que a nossa Constituição de 88, com todos os problemas, ela passou a ideia de que foi uma Constituição cidadã? Por que será, pessoal? Vocês desconfiam por que ela é chamada assim ainda hoje? É porque é o seguinte, é que apesar de com todos os limites e todos os problemas daquele momento histórico do país, saindo daquele regime civil-militar, a Constituição incorporou uma série de conquistas históricas e lutas da sociedade brasileira, do povo brasileiro. Está aqui o PCdoB, um partido histórico de muitas lutas, o PT, ainda novo naquele período, né? Ainda um partido ainda ali que não tinha 10 anos, né? Mas vejam,
aquele capítulo de direitos sociais, os objetivos fundamentais da República, certo? Então, veja, incorporou tudo aquilo. O imposto de renda naquele período, pessoal, ele era, vejam, por isso que eu fiz questão de deixar aqui, o imposto de renda naquele período era de até 45%. Esse era o imposto de renda no Brasil. Aí, na hora que promulga a Constituição, consagra aqueles direitos, cria um ideal de um país mais justo, certo? Olha o que aconteceu no ano seguinte. No ano seguinte, mas não deixaram nem esquentar. Certo? Desabaram o imposto de renda para 25%. Ali, viu, Amaury, foi o primeiro golpe no Estado Social. Foi aqui. Foi aqui, nesse momento histórico. O golpe aqui. Certo? Porque não foi uma redução do imposto de renda, pessoal. Foi um desabamento do imposto de renda. Porque não foi de 45, não, está muito alto, vamos baixar para 40, não. Pá, 45? Não, vai para 25. Vou deixar, Maurício. Um Estado social, de bem-estar social tardio, 40 anos depois do momento em que começou a ser construído o Estado Social na Europa, o Estado de Bem-Estar Social na Europa, no pós-guerra. A Europa, apesar de toda a crise, ainda vive e suporta pelo Estado que construiu nos 30 anos de ouro do pós-guerra, no Estado de Bem-Estar Social, que começou em 48. O Brasil, só 40 anos depois, vejam, daí por que tardio? Não, vamos inspirados por aquela experiência do pós-guerra, do bem-estar social. Vamos construir no Brasil também um país de bem-estar social. Um estado de bem-estar social. E isso se faz financiado pelo tributo. Só que veio um golpe pesado. Eu quero dizer para vocês, gente, que a reforma tributária solidária, viu, pessoal? Ela não é neutra, que fique claro. Ela tem lado. Tem lado. E o lado é da maioria da população brasileira. O lado é do povo trabalhador brasileiro. Nós não vamos fazer a reforma tributária com aquela ideia babaca de neutro. Neutro, vamos... Não, nós temos lado. E nós temos que mostrar isso. Isso tem que mudar. Certo? Tem que mudar. É insustentável o país com esse modelo. E tributo no Brasil é para financiar o bem-estar, o bem comum das pessoas. É para isso que serve o tributo. Aqui aparece, rapidamente, a Estônia existe, está aqui, está comprovado, bem aqui, lucros e dividendos, é a única com zero aqui, tá vendo? Há alíquotas as mais diversas, enfim, mas é um pouco um panorama aqui no mundo, em alguns países selecionados, que tributam lucros e dividendos, ok? Só o Brasil e a Estônia. Eu descobri ontem, como tem eu conheci duas pessoas que visitaram a Estônia. Eu perguntei, quem nasce na Estônia? O gentílico é estonense, é estoniano, descobri ontem. Estoniano. Só os brasileiros e os estonianos, né, são poupados dessa tributação. E aposto que lá na Estônia, quando eles vão fazer palestras sobre o sistema tributário, eles usam, olha, nós e o Brasil não tributamos. Nós e o Brasil estamos na vanguarda da tributação. O mundo há de nos seguir. Certo? Com o nosso presidente agora, Michel Temer, lá no... Passar. Vou embora, tá, pessoal? Desculpem. Eu vou passar. Eu ia falar de economia, eu ia falar do Piketty, não vou falar, porque o Piketty foi chamado dia desse numa palestra de comunista. Aí eu não vou trazer o Piketty.
Tá aí, não vou falar dele, muito comunista. Eu vou falar do Stiglitz, economista liberal. Ah, esse pode, né? Olha, o Stiglitz, pessoal, Prêmio Nobel de Economia, quem somos nós para dizer que ele está errado, né? Prêmio Nobel, o cara foi assessor do Clinton, conselheiro econômico do Clinton. Ele tem um artigo que eu convido vocês a conhecer esse artigo. A gente mata a cobra e mostra o pau, tá? Ele tem um artigo, tá aqui embaixo, tá? Essa apresentação vai ficar no sindicato. Aliás, ela já está no sindicato. Quem tiver interesse, tem um endereço, o link desse artigo do Stiglitz. Ele começa assim, ele dizendo, a economia tradicional está errada. Diz ele, Stiglitz. Essa economia do mercado é o Deus. Aliás, deixa eu contar uma coisa para vocês. Retrasada, foi em Belém, na minha terra, eu quase não vou lá hoje em dia, mas esteve em Belém o Flávio Rocha. Todos sabem quem é o Flávio Rocha? Flávio Rocha é o dono do grupo Guararapes, que controla a Riachuelo, certo? É um pré-candidato à presidência da República pelo PRB, e ele se auto-intitula, eu assisti uma entrevista dele um dia desses, porque eu estou sendo forçado a ver tudo isso, por conta desse trabalho nosso, mas eu me dei o trabalho de assistir uma entrevista dele no Infomoney. Infomoney, que é um site, um portal, certo? Uma entrevista mesmo. Estava sendo entrevistado pelo Marcos Mortari, que eu até conheço, já tomei até um café com ele, um jornalista, e um outro jovem que eu não lembro o nome, tá? Ele se auto-intitula, o Flávio Rocha, dessa maneira: eu sou liberal na economia e conservador nos costumes. Certo? Liberal na economia, o mercado, e conservador nos costumes. Eu até escrevi no meu perfil no Facebook. O cara é tão conservador, e é verdade, ele não está mentindo não, viu pessoal? Ele é sincero. O cara é tão conservador no costume, tão conservador, que ele não se conforma em ter acabado a escravidão ainda. Ele não se conforma com isso. Ele quer conservar a escravidão. Porque, inclusive, ele é condenado no Rio Grande do Norte por trabalho análogo à escravidão. Ele não se conformou até hoje. Está vendo como o cara realmente ele é conservador? Bom, mas o que disse o Flávio Rocha lá em debate, lá numa palestra? Olha o que ele disse. Ele disse o seguinte, ó, as leis trabalhistas, questionados pela repórter sobre as leis trabalhistas. Não, vejam. Claro que ele apoiou integralmente essa lei trabalhista. Ele acha até que foi generosa demais com a gente, né? Mas enfim, o que é que ele diz? Ó, as leis trabalhistas, elas foram uma lei conquistada pelos homens, pelos trabalhadores, certo? Pelos sindicatos. É uma lei conquistada pelos homens. Agora, disse ele, não é brincadeira, pessoal, mas as leis do mercado são leis divinas. São leis de Deus. Vocês acreditam que o Flávio Rocha disse isso, cara? Porra, e ele foi escolher a minha cidade para falar esse negócio? A cidade de Nossa Senhora de Nazaré. Pois ele disse. Ou seja, a lei do mercado é lei divina, não é humana. Ela está acima de qualquer questionamento. Ela é uma lei superior, perfeita. A lei trabalhista não, ela é uma lei dos homens, é uma lei imperfeita, que precisa ser aprimorada, corrigida. Não é isso? A de mercado não. Não nos cabe questionar as leis do mercado. Está aí a, entre aspas, greve dos caminhoneiros para mostrar o quanto as leis do mercado são divinas. Certo? Pois ele disse isso. Por que eu recorri ao Flávio Rocha? Porque o Stiglitz, que é um prêmio Nobel de Economia, que conhece um pouquinho mais do que o Flávio Rocha de economia, ele diz exatamente o contrário. É um economista liberal, ele está condenando isso. E o que é que ele está dizendo? Que essa economia tradicional, que se tornou tradicional a partir da década de 80, com Thatcher no Reino Unido e aquele americano artista lá, o Reagan, nos Estados Unidos,
A partir daí veio um novo momento, né, com as políticas neoliberais, o consenso de Washington, a partir da década de 80 e que chegou no Brasil na década de 90. Certo? Ele está dizendo que essa economia tradicional está errada. E acreditem os sindicalistas aqui, os diretores do Sindicefaz, leiam esse artigo do Stiglitz. Sabe por quê? Porque o Stiglitz, acreditem, sabe o que ele está defendendo nesse artigo, Martins? Sindicatos fortes. Leis trabalhistas garantidoras. E ele, pessoal, acredita, ele está escrevendo no artigo isso. Um economista liberal, prêmio Nobel. Por que que ele diz isso? É um pouco daquilo que eu falei no começo. Para proteger o capital de si mesmo. O capital precisa ter forças que o antagonizem, que estabeleçam para ele limites. Então, o sindicato forte é fundamental para ajudar na contenção desse avanço do capital, essa sede, essa concentração que é da gênese dele concentrar. O capital é da gênese não distribuir, mas concentrar. Certo? Então isso está no artigo do Stiglitz, defendendo isso, defendendo o Estado que coordene a economia, que induza, que regule a atividade econômica. Isso é defesa do Stiglitz. E o sistema tributário tem a ver com isso, sabe por quê, pessoal? Porque o sistema tributário é um instrumento fundamental de política econômica e é fundamental como instrumento para redistribuir renda. Tem que ter limite, o cara não pode ganhar o infinito. Não, peraí, tem que ter uma tributação aqui para pegar essa renda e trazer para a economia real. E não para o capital, para a vadiagem, que é o capital especulativo. O capital improdutivo, que está no livro recente do Ladislau Dolbo, extraordinário, A Era do Capital Improdutivo. É justamente sobre isso que ele fala. O capital que não está na economia real, ele não produz nada. É esse capital no Brasil que está protegido pela tributação. É esse que está se acumulando. É esse que toma metade do orçamento da União. É esse capital improdutivo. É preciso ter limites para isso. E os liberais fazem isso. E esses nossos liberais de merda, desculpe a expressão, nem isso fazem aqui. Porque são falsários, são embusteiros. Certo? É esse o debate que tem que ser feito. E o sistema tributário tem a ver com isso. É preciso deslocar a tributação do consumo, que é de 50% no Brasil, deslocar do consumo para renda e patrimônio. Por quê? Tirando mais tributo do consumo, e não tem nada a ver com esse debate aí, dos caminhoneiros, que é outra coisa isso, tirando do consumo, tá? Você faz o quê? Você libera mais o orçamento das famílias, muito comprometidos com o tributo no consumo, sem perceberem o quanto pagam de tributo no consumo. Libera mais renda, e essa renda mais liberada das pessoas, pessoal, da classe média e os pobres, vai para onde, pessoal? Não vai para... Vocês não vão investir no mercado de ação. Vocês vão consumir mais. Vocês vão ter uma capacidade maior de consumir um pouco mais. E para o comércio é bom que ele vende mais. E ele encomenda mais da indústria. A indústria vai comprar mais máquina, porque tem demanda. Isso é uma visão capitalista. O capitalista, ele precisa de um mercado interno. Ele precisa de demanda, porque sem demanda... Não, certo? Então, enfim, é isso. Eu mostrar 2 slides aqui para vocês, para finalizar. Vou passar. Você vê que eu ia falar muita coisa, né, gente? Ó, isso aqui e um artigo lá na frente. Isso aqui, pessoal, a FENAFISCO lançou uma nota técnica, distribuiu para todos os sindicatos seus,
com base, a nota técnica 01/2018, com base em quê? Nas recomendações da OCDE para o Brasil. A OCDE tem recomendações para o Brasil. Aí vocês me perguntariam, se não me perguntarem, eu mesmo me pergunto. Por que diabos a OCDE vai recomendar alguma coisa para o Brasil, se o Brasil nem faz parte da OCDE? O Brasil requereu o ingresso na OCDE em 2016. Ok? Requereu o ingresso. Pô, bacana, lá é o Clube dos Países Ricos, nós vamos para lá? Bacana, uma pinóia. Explico. Sabem por que o Brasil não foi aceito ainda na OCDE? Vocês sabem por quê? Sabe qual é o voto contrário ao Brasil na OCDE? É o voto dos Estados Unidos. O Donald Trump, ele vota favorável ao ingresso da Argentina, que também requereu, e contrário ao ingresso do Brasil. Pô, mas que desprestígio nosso. Não tem nada a ver com desprestígio, pessoal. Não tem absolutamente nada a ver com isso, apesar do Brasil estar muito desmoralizado, é verdade. Mas não é por isso que o Trump vota na Argentina e não vota no Brasil. É porque o Brasil não fez ainda todo o dever de casa. Vocês entenderam? A Argentina já fez e olha o que aconteceu com a Argentina. Se quebrou. Entendem? O Brasil fez uma parte importante do dever, mas não fez todo. E a reforma da Previdência era fundamental para o governo brasileiro. Era fundamental. Ela era, da lógica deles, era estruturante para a lógica, para jogar o Brasil de vez, definitivamente, nesse mundo do mercado, livre mercado, de Estado desestruturado, Estado social desmontado. A reforma da Previdência era fundamental. Não conseguiram, porque o povo resistiu, lutou. Aquela Câmara, o deputado Alice está aqui. Olha, gente, eu quero dizer para vocês uma coisa, olha. Muito cuidado com esses discursos fascistas de jogar no lixo a política. E a própria Câmara dos Deputados ou o Senado. Muito cuidado com isso, porque aquilo ali ainda tem, e felizmente tem, ressonância. Mas quando é que a deputada ali se consegue, para além dos seus belos, bravos discursos na Câmara, mas quando é que ela consegue efetivamente influenciar os rumos daquela casa? É quando o povo está organizado na rua. E a Olívia disse isso aqui agora. Quando o povo se organiza, se mobiliza, quando há um clamor, uma força popular muito grande, a Maurício sabe disso, vocês ganham força lá dentro. Vocês se agigantam lá dentro. Não é verdade? Se agigantam, porque ela ainda é uma caixa de ressonância. Foi isso que nos permitiu inviabilizar a reforma da Previdência. Não fosse essa luta brava do povo brasileiro contra a reforma, eles não teriam conseguido, pessoal. Não teria sido possível. Tá? Então o Trump falou o quê? As reformas do Brasil, entre aspas, referindo-se ao governo Temer que quer entrar na OCDE, não tem, aspas, respaldo eleitoral. Essa expressão respaldo eleitoral é uma expressão usada pelo presidente dos Estados Unidos. Ele, bem informado que não tem, pessoal, chefe de um país mais bem informado que o chefe do governo dos Estados Unidos. Pode ser mas informação não lhe falta. Ele sabe que no Brasil o Temer não conseguiu, o povo foi para a rua, resistiu, barrou a reforma da Previdência, e o que ele disse? Não, você não tem respaldo eleitoral. Certo? Não fizeram o dever de casa. A Argentina já fez. Mas olha, recomendações, rever os direitos adquiridos, desindexar o valor dos benefícios do salário mínimo, alinhar as aposentadorias às pensões do serviço público da privada, já está avançado, transferir benefícios da classe média à população mais pobre, explico para vocês como é que isso se dá. Todos os programas sociais no Brasil, erigidos no período aí de 13 anos, todos foram financiados pela classe média.
Isso não é ruim, viu, pessoal? Não é problema não ser financiado pela classe média. O problema é que os de cima não financiam nada. Entendeu? Não foi financiado com os do topo. E isso, um dos mecanismos desse financiamento se dá, por exemplo, pessoal, pela correção defasagem da tabela do imposto de renda. É o mecanismo de agravamento da tributação, basta não, pela inércia, basta não atualizar. Certo? E olha só no final, gente. Eliminar a dedutibilidade dos gastos com a saúde na declaração do imposto de renda. Não, é recomendação da OCDE. Ok? A defasagem do imposto de renda acumula 88,5% desde 96. Tá? 88,5%. Rapidamente, um quadro aqui, ó. Essa é a tabela atual do imposto de renda. Ok? Hoje, brasileiro que ganha R$ 9.903,99, a partir daí já paga imposto de renda. Já paga imposto de renda, já está na primeira alíquota. E se ele ganhar R$ 4.664,68, ele já está na última alíquota. Ok? Se tivesse havido correção, seria essa a tabela. Só a partir de 3.599 é que passaria a pagar. E só a partir de 8.792 é que estaria na última alíquota. Aqui embaixo, uma simulação pela tabela atual, alguém que recebe R$5.000, ok? R$5.000, teve o imposto devido de 505. Esse mesmo cidadão de 5.000, se tivesse havido a correção, teria um imposto devido de R$81. Uma diferença de mais de R$400. Ok? Uma diferença de mais de R$400. Entre a tabela atual e a tabela se tivesse havido atualização. Mais de R$400 para esse cidadão que ganha 5.000, pessoal. Esses mais de R$400 iam para onde? Para o consumo. Certo? Para o consumo. Ok? Então, esse é o mecanismo de transferência de renda. Porque no Brasil, pessoal, quem ganha 5.000 já é classe média. Sério? Não é isso? Já é classe média. Fábio Jambiage, vou deixar esse cara aí, assim, ele lançou um artigo no Valor, recente também, olha, está aqui embaixo no endereço, bem embaixo no endereço, lançou um artigo no Valor sobre o problema fiscal brasileiro e tal, e ele fez duas propostas, recriar a CPMF, repartindo, né, e olha só o que ele propõe aqui, gente, ó, tá vendo? Aumento da arrecadação do imposto de renda, e até diz, olha, aumento da arrecadação. Mediante o quê? Manutenção do congelamento da tabela. Isso está, quem duvidar pode ir nesse endereço, artigo do Jambiage, no Valor. Olha o Meirelles dizendo ali, ó. Mudança na reforma precisa preservar o equilíbrio. Eles querem o equilíbrio, assim, a arrecadação é isso, a despesa é isso. Tem um déficit. Como é que eles querem equilibrar? Eles querem equilibrar reduzindo o Estado social. Não é cobrando mais de quem não paga. Entendem? Por isso a reforma da Previdência. Aí o que é que ele diz? O que é que ele diz é isso. Mudança precisa preservar. Ele disse isso em que contexto? Naquela negociação, o governo negociando pontos da reforma, tira aqui, bota ali. Só olha, tudo bem, mas não pode mexer, alterar e afetar o equilíbrio. Certo? E disse mais aqui embaixo, olha, direito adquirido não supera a Constituição. Mas se ele está na Constituição, mas ele vai ao encontro daquilo que a OCDE quer ouvir. Né? Lembra a OCDE, recomendação? Rever direitos adquiridos. Fechando. Beleza. Fecho com esse, tá? Prometo.
Isso aí é o cara chamado Paulo Feldman, economista liberal da FEA USP, cara do Instituto Milênio. Esse cara escreveu esse artigo também muito recentemente na Folha de São Paulo, tá? Esse artigo foi escrito este mês de maio, acho que na primeira semana de maio. Eu peço a vocês que leiam também esse artigo, basta procurar no Google esse título, o autor, tá? Paulo Feldman, sem previdência, só taxando fortunas. Esse artigo, ele é uma síntese da canalice da elite brasileira. Ele é a síntese da canalice da elite brasileira, da elite financeira, econômica do Brasil. Por que que ele é? Porque ele é ao mesmo tempo uma confissão, e ele é ao mesmo tempo uma confissão e um pedido de desculpas. A confissão está onde? Eles queriam bancar o equilíbrio fiscal do Brasil, tirando direito de velhinho, de servidor público, trabalhador rural, certo? Dizendo que ia estourar. Tem que fazer reforma. Sem reforma o país vai quebrar. Não era isso que diziam? Olha, pô, a Receita não está dando conta. Não. Mas tem um monte de gente lá em cima que não está pagando. Não, mas pô, não vai mexer com esse pessoal. Vamos tirar desse pessoal aqui. Mas como não conseguiram, e por que ele escreveu agora em maio isso? Não conseguiram fazer a reforma da Previdência, ok? E agora? E agora, José? Aí ele diz, sem Previdência, vírgula. É mais ou menos assim, pessoal, o que eu interpreto. Eu não tenho vocação para ator, mas olha por de cima. Pessoal, desculpa aí, mas só taxando vocês. Porra, perdão, eu não queria fazer isso. Me desculpe, pelo amor de Deus, não me leve a mal. Mas olha, o povo, esses privilegiados aí, não deixaram a gente fazer a reforma. Esses privilegiados aí. Não deu. A gente não conseguiu. Agora, pô, vocês entendam a gente. A gente vai ter que cobrar um pouquinho de vocês, tudo bem? É isso que diz o artigo. Só taxando fortuna, como se, olha, esse só diz tudo. Só taxando fortuna foi a única coisa que nos restou, pessoal. Nós não queríamos fazer, nós não queremos cometer essa atrocidade com vocês, que sustentam esse país. Desculpa aí, mas nós vamos ter que cobrar um pouquinho vocês, para ajudar a fechar a conta. Isso num país que se não fosse tão hipócrita, uma elite tão canalha, seria a primeira medida. Não, peraí, tem gente que não está pagando. Vamos aqui, vem cá, vamos pagar a conta, vamos ser mais o quê? Solidários na hora de pagar tributo. Daí porque a reforma tributária é solidária. Essa é a explicação por solidária. Essa turma não tem solidariedade nenhuma na hora de pagar imposto. Nenhuma. Aí ele faz a conta. Está aqui, ó. Ele dá o número do rombo. Está aqui, ele diz, olha. Ele fala de 2018, tá vendo? Vai estourar a conta em 180 bi, diz ele. Conta dele. Aí ele diz, olha, os muito ricos, ele usa mesmo o termo muito ricos. Sabe quem ele está chamando de muito ricos? Vou dizer para vocês, é porque o artigo tem mais coisa aqui embaixo. Mas o artigo todo diz quem são. Ele usa como linha de corte quem ganha de 160 salários mínimos por mês para cima. Vocês sabem quantos brasileiros, quantos declarantes declararam essa renda de 160 salários mínimos por mês? 80 mil brasileiros. Porque tem 3 faixas. 160 a 240, 240 a 320 e 320 para cima. Somando essa turma, dá 80 mil. Pessoal, quanto representa 80 mil pessoas no universo de 210 milhões? Quanto percentualmente representa? Digam aí. 0,03. 3 a 4 milésimos da população brasileira ganham, Martins, de 160 salário mínimo para cima. E ele mesmo confessa. Por quê? Ele diz que essa turma está pagando de alíquota efetiva 6%. Bate com aquele gráfico, lembram? Lembram?
6% de alíquota efetiva. Olha o que ele está propondo. Passar essa turma de 6 para 9. Com isso, ele calcula que seria possível arrecadar 186 bilhões de reais. O último número da reforma da Previdência, deputada Alícia, o último número da reforma da Previdência, o governo disse que ia economizar 360 bilhões a 400 bilhões em 10 anos. Em 10 anos. 36 a 40 bi por ano. Só com isso aqui, são 186 bilhões por ano. E olha como ele é sem vergonha. Porque ele nos cita aqui. Ele tá até o nome do Pascoal lá. Não põe não, Pascoal. Ele diz que a classe média, ele usa o mesmo dado que a gente, é o dado oficial da Receita, que recebe entre 30 e 40 mil, qual a alíquota efetiva que ele diz? Olha aqui, 12%. O cara propõe, ele nem propõe igualar a nossa alíquota. Ele propõe com muito, assim, muita dor no coração, muito pesar. Olha, vocês nem precisam pagar o que aqueles privilegiados pagam. Basta passar de 6 para 9, tudo bem, ajuda a gente. Já daria 186 bilhões. Pela conta dele, se passasse para 12, seria 372 bilhões. Vocês estão vendo aqui? Para mexer com 3 milésimos de pessoas no Brasil. 3 milésimos de pessoas. Percebem? Então, gente, eu vou parar aqui no Paulo Feldman, né? Deixar com vocês, eu quero agradecer imensamente. A reforma tributária solidária, ela se propõe a discutir isso, tá? Nós temos um evento muito importante no final do ano, muito importante. Final do ano não, início de junho, tá? Quero deixar aqui, ao invés de deixar no Feldman, deixar nela aqui, a nossa agenda, tá? Nós temos um Fórum Internacional Tributário agora em junho para trazer vários países, para mais do que a gente contar, eles próprios relatarem como funcionam os seus modelos. Vamos trazer 4 países dos BRICS, os 4, China, Índia, Rússia e África do Sul. Os 4 estarão no nosso fórum. 5 países europeus, Suécia, Dinamarca, França, Inglaterra e Alemanha. E mais Argentina e México. A palestra de abertura será do Mark Morgan, que é o irlandês, que atua junto com o Piketty, é especialista em Brasil, que conhece mais do que a gente sobre o Brasil, tá certo? Então vai ser um evento de 3 dias, e a partir daí a gente vai sentar em junho para elaborar uma proposta. Vamos lançar nesse fórum, tá, pessoal, o livro chamado A Reforma Tributária Necessária, Diagnóstico e Premissas. Vai ser um livro de 800 páginas. É um livro denso, com 39 artigos, contando isso, explicando, diagnosticando, apontando os problemas. Vai ser a obra mais completa sobre os tributos do Brasil, reunidas num só documento, claro. Tá? A literatura é vasta, mas reunidas num só documento, tudo junto, vai ser a maior obra, vai ser uma obra de referência. Isso já nos orgulha muito. E em agosto a gente quer lançar um outro documento menor, com proposta de reforma tributária para entregar aos candidatos à presidência. Tá? Muito obrigado, pessoal. Um grande abraço.